Bolsonaro aproveitou para passear por bicicleta de Curitiba até o interior de São Paulo. O repórter Guilherme Mendes tem os detalhes ao vivo. Guilherme, boa noite. Olá, Sérgio, boa noite. O presidente chegou aqui pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Gente, eu sei que pode parecer engraçado essas cenas do gado se humilhando no Bolsonaro, mas vamos entender os motivos para esse comportamento. Por exemplo, quando as tropas soviéticas chegaram para Berlim e derrubaram o regime nazista, muitas pessoas não acreditaram que aquilo estava acontecendo. Porque, assim como no caso da prisão do Xandão, que nunca aconteceu, foi criado um amplo sistema de desinformação que convenceu um país inteiro a patrocinar a morte de 6 milhões de pessoas. O nazismo subsidiou a compra das rádios, que era a maior tecnologia da época, e criou uma programação que alimentava o medo e o pavor. Foi o Hitler, através de um governo onde ele foi eleito, que convenceu toda a Alemanha de que o país estava sendo roubado pelos judeus e pelos estrangeiros e que estes mereciam a morte em troca disso. E mais do que isso, as rádios mentiam sobre a guerra, mentiam sobre os seus motivos e sobre os seus andamentos. Os alemães acreditavam que estavam vencendo uma guerra contra a perversão e a maldade, e demoraram muito a acreditar na derrota e demoraram a acreditar no Holocausto, em todas as mortes que o Hitler havia causado. Para eles voltarem para a realidade, teve que haver uma desintoxicação pós-nazismo, que passou pela regulamentação da mídia, proibindo seu uso político, a formação de comunicadores éticos e programas sobre a verdade nas escolas. E também a criminalização do nazismo. O nazismo se tornou um crime. E ainda assim, teve gente que morreu acreditando que o Hitler era um herói. Então a gente vê algumas semelhanças com o que a gente está assistindo hoje. Então, pesquisem, lembrem-se que sempre que alguém aponta a sua verdade como uma verdade absoluta, desconfiem disso, né? Aqui eu tô citando a Mônica Seixas, pesquisem sobre ela, pesquisem outras fontes, não se contenham com apenas saber de uma fonte de informação. Foi assim que o bolsonarismo fez tudo isso acontecer. Eu não acredito no judiciário, sabia? Eu sou mais descrente do que a extrema-direita no judiciário. Não me socorro a eles, porque eles fazem parte de um grande problema que a gente tem que resolver. Hoje em dia, o que pesa no funcionalismo público é a nobreza de Estado, né? Os juízes, sabe qual que é a média? Saiu na reportagem do Terra recentemente. Sabe qual que é a média dos salários dos juízes do Estado do Paraná? R$65 mil. Daí você me diz, não, mas o teto constitucional é 45, eles não podem ganhar mais que o governador. Não, mano, eles simplesmente burlam o teto constitucional e tem uma média salarial de R$65 mil. E quando questionado, sabe o que estão fazendo agora? A Associação de Juízes lá no Paraná estão obrigando as pessoas que acessam o portal da transparência a colocar CPF, número de telefone, nome, identificação, para eles rastrear você que quer saber quanto eles ganham. Então, cara, isso é uma máfia. Eu fiz a denúncia do Adhemar Traiano, lá da corrupção dele. Para quem não sabe, o Adhemar Traiano é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi pego com a mão na botija, foi gravado pedindo dinheiro por conta de uma licitação que ele aprovou para um outro cidadão. Quem é esse outro cidadão? O agente corruptor? Família Malucelli. Família mais rica do sul do Brasil, mais rica que o velho da van. Gente rica de verdade, o grupo J. Malucelli. E o Traiano tava lá pegando 100 mil, várias parcelas de 100 mil reais do pessoal. Daí o cara foi lá, pegou um cheque, o cara se cansou, pegou um cheque, tirou cópia, deu para ele a título de propina, né? Mas pegou a cópia, gravou a ligação, foi lá no Ministério Público. Tá aqui, ó. Foi com o advogado. Quero promover uma denúncia aí contra o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano. Mas tem prova? Tem. Tá aqui a gravação, tá aqui o cheque, pode ver que ele descontou, tá aqui as conversas. Sabe o que o Ministério Público fez? O promotor, opa, coisa grande. Chama os grandão do Ministério Público também. Daí veio o representante maior do Ministério Público. Jairo Gonet, à frente da PGR? Ou quem? Não, do estado do Paraná. Ah, no Paraná. No Paraná. Tá, achei que era no nível federal. Dele, mas é lá no Paraná. Okay. Mudou, inclusive, recente por conta disso, a presidência lá.
Daí o cara falou, ó, pra você que tá trazendo essas respostas, você também tá cometendo um crime de corrupção passiva. Mas, vai vendo, mas você pode não ser processado e não ter nenhuma consequência se você se comprometer a não falar desse processo para ninguém, porque a partir de agora esse processo está em sigilo absoluto, mais restrito possível. E para você, Ademar Traiano, vamos fazer aqui um acordo de não persecução penal, ou seja, um acordo de que o Ministério Público não vai fazer nada contra você. Vamos, opa, claro que vamos. E para que também o teu eleitorado, a mídia, as pessoas não sabem, vamos colocar também um sigilo absoluto nesse processo, daí você não fala desse processo, ele não fala desse processo, a gente coloca ele numa gaveta bem escondida e morreu aqui, beleza? Daí você devolve esses 100 mil, isso daí que o pessoal tá falando, essa coisa pouca aí, beleza? Daí o cara teve que voltar para casa, não pôde mais falar do caso, sobretudo na mídia, porque poderia ele ser preso, o outro devolveu lá uma mixaria, continuou e continua presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Daí você me pergunta, pô, mas o que o Ministério Público ganha com isso? Eu te digo, a gente fez um levantamento. Nesses 8 anos em que o Ademar Traiano é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, foram criados aproximadamente 500 cargos de comissão para o Ministério Público, que variam entre 10 e 20 mil reais, 10 e 15 mil reais. Então, você injeta dinheiro, o outro te faz alguns favores, e daí quem que homologou esse acordo? Um juiz, o judiciário. Então, esses poderes, ao invés deles ter check and balance, ou sei lá o quê, e eles, fiscalizar e limitar o poder do outro, é exatamente o oposto. Um é condescendente com as irregularidades e criminalidades do outro. Esses poderes estão todos apodrecidos e corrompidos, eles têm que ser modificados. E nesse ponto, a extrema-direita está absolutamente certa. Mira no que viu e acerta no que não viu, né? Porque o prisma deles é outro, né? Porque cadê a extrema-direita do estado do Paraná, que é um estado bolsonarista, para apontar para o Tribunal de Justiça do estado do Paraná e dizer, opa, vocês... Daí não existe. É não. Só para falar do Xandão e sei lá o que. Sem defender Gilmar Mendes, Xandão, essa galera, eu não defendo em hipótese alguma. Mas o que eu mostro é essa contradição. Porque eles não são verdadeiramente contra a corrupção, nem no sistema judiciário. Claro. Eles são contra aqueles que são contra o interesse deles, que é ditadura, militarismo, etc. Queridos amados irmãos, a paz de Jesus a todos, um grande abraço a todo o povo de Deus. Mais uma vez estou passando aqui, irmão. Infelizmente, irmão, muitas pessoas estão saindo da igreja por causa do novo Jesus dentro das Assembleias de Deus e as demais igrejas, chamado Bolsonaro. E a maioria das pessoas que estão comentando por que saiu da igreja, estão saindo das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus que tem um campo de missão, que tem um campo, um ciclo de oração forte, uma igreja que andava na presença do Senhor, que lutava contra a idolatria e hoje abraça a idolatria. Fariseus, à frente está fariseus, que dentro daquele paletó e gravata são um sepulcro caiado. Persegue irmão, expulsa irmão dentro da igreja por causa de política, por causa de Bolsonaro. Presta atenção, senhores pastores assembleanos. Vocês não são dono da igreja. Essa igreja é constituída por Deus, a igreja de Jesus Cristo, e você está sucateando as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus hoje chamam Assembleias Bolsonaristas, comandada por pastores que só pensam em política e em bens próprios. Em política. Vocês perderam. Deus mostrou que vocês são uns falsos profetas, pastores bolsonaristas, que pregaram dizendo que Bolsonaro ia ganhar. Deus botou que vocês são uns mentirosos, vocês fazem parte do pai da mentira.